Então, vamos recomeçar. Em seguida, temos a doutora Magda Barbeita, docente do Instituto Camões em IP na Universidade de Comunicação da China e responsável pelo Centro de Língua Portuguesa de Pequim, que nos vai apresentar duas unidades pedagógicas centradas no texto literário, refletindo sobre as vantagens da utilização dos textos literários nas aulas de português como língua estrangeira, oferecendo-nos também algumas sugestões que podem ser úteis para a dinamização do ensino do texto literário nas aulas de PLE na China continental. Relembro novamente que a comunicação terá no máximo 15 minutos. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Bom dia, boa tarde aí em Macau. De facto, hoje o título da minha comunicação é o que fazer com este texto e eu gostaria de vos mostrar hoje duas abordagens pedagógico-didáticas que foram criadas a partir do texto literário e que foram já experimentadas em contextos diferentes. O meu objetivo é mostrar como, apesar de o texto literário ser um recurso, entre outros, ele de facto tem características e permite o desenvolvimento de capacidades e competências que os outros não potenciam, podendo contribuir para uma aquisição muito mais sólida de uma língua estrangeira e pode, na minha opinião, eu acho que deve ser utilizado em qualquer aula de língua, para além da própria disciplina de literatura que o curso já oferece. E, por este motivo, quando eu iniciei as minhas funções na Universidade de Comunicação da China, uma das disciplinas que me atribuíram foi precisamente a disciplina de leitura e produção escrita. E, na altura, quando eu tive que fazer o programa, eu de facto não hesitei que uma grande parte dos textos seriam literários. Como se tratava de uma disciplina orientada para a interpretação e compreensão e também para a produção, e também era uma disciplina para o segundo ano, eu optei por selecionar apenas textos literários em prosa. E eu fui mudando os textos ao longo destes últimos 3 anos, 4 anos, e neste momento estou precisamente a terminar um manual a ser publicado pela Universidade e para ser utilizado nesta disciplina. Estes são os 5 capítulos que o manual contempla, que no fundo são o fruto do trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos 4 anos na universidade e que estou a fazer em conjunto com a professora Ian Xiaorong. E, como podem ver, temos 3 capítulos. Os primeiros 3 capítulos são 3 capítulos precisamente dedicados ao texto literário. Depois temos um quarto capítulo sobre o texto expositivo ou informativo, que é um tipo de texto com o qual os estudantes contactam de forma muito frequente, e tem ainda um capítulo sobre os textos dos mídia, porque, tratando-se de uma universidade de comunicação, há muitos alunos que têm interesse em trabalhar os textos jornalísticos. E eu estou a falar sobre esta disciplina e sobre este manual, porque é precisamente no âmbito desta disciplina que eu vos queria mostrar a primeira unidade didático-pedagógica, que vai ser centrada precisamente no ponto 1, 1.1, o texto descritivo. Ok, eu, na minha opinião, eu considero que, de facto, um texto descritivo é um dos mais difíceis de escrever, porque, como está aqui, por um lado, nem sempre somos observadores atentos, por outro, porque nos parecem faltar as palavras mais adequadas que captem o que observamos e o que queremos dizer, por outro ainda, porque quando começamos a visualizar na nossa cabeça uma descrição, parece-nos um exercício bastante pobre, cheio de repetições e enumerações. E eu penso que esta dificuldade é válida para qualquer falante nativo. Quando falamos de um falante de uma língua estrangeira, neste caso de um estudante, esta dificuldade vai ser mais acentuada. E, portanto, se nós pedirmos a um estudante de língua portuguesa que faça ou que escreva um texto descritivo, o mais provável é que esse texto seja um texto cheio de enumerações e repetições. O que também está um pouquinho de acordo com aquilo que eles aprendem. Eles geralmente aprendem a descrição no primeiro ano e eu fui procurar, na minha universidade eles usam
o Manual Português 21, e eu fui procurar no manual que atividades é que o manual oferecia relativamente à descrição. E tem aqui um exemplo de duas atividades que o manual oferece, e como podemos ver, o manual está muito focado na aquisição de vocabulário e vai oferecer essencialmente 3 verbos que os alunos podem utilizar para fazerem as suas descrições, não é? O verbo ter, ser e usar. De facto, o que acontece é que depois os estudantes não vão praticamente nunca mais contactar com o texto descritivo ao longo do curso, ou muito raramente, e não querendo, evidentemente, fazer uma crítica ao manual, porque eu entendo porque é que ele está assim feito, tratando-se de um manual para o primeiro ano, mas eu queria mostrar-vos um trabalho diferente, e que é um trabalho que eu costumo fazer com os meus alunos relativamente ao texto descritivo. Então, esta primeira unidade sobre o texto descritivo, ela consiste em 4 aulas, em que eu falo sobre o texto descritivo de pessoas e também de espaços. E pretende-se que os alunos contactem então com fragmentos descritivos e ao mesmo tempo consigam perceber as estratégias linguísticas e estéticas utilizadas pelos autores na construção dos textos. Eu só vou falar sobre o caso dos textos descritivos de pessoas por uma questão de tempo, e eu selecionei 2 retratos que foram escritos em tempos e utilizam estratégias diferentes e que foram trabalhados em 3 aulas. A unidade começa com um texto informativo sobre o texto descritivo em geral e sobre o retrato em particular, e onde já são apresentados alguns conceitos essenciais, como, por exemplo, a diferença entre uma perspectiva objetiva e subjetiva, o retrato físico e psicológico, a seleção dos aspectos que vão ser descritos, e também já sobre a organização do texto descritivo. E o primeiro fragmento abordado é precisamente um fragmento de Ilse Loza, do romance O Mundo em que Eu Vivi, em que a narradora, que é uma criança, vai fazer a descrição dos seus avós. Depois temos 2 exercícios de vocabulário, o primeiro orientado para vocabulário novo e o segundo orientado para vocabulário já adquirido pelos alunos no primeiro ano. Depois seguem-se os exercícios de compreensão, sendo que estes exercícios de compreensão estão voltados quer para o texto, quer para também questões mais técnicas relativamente ao texto descritivo, como, por exemplo, se trata de uma perspectiva objetiva ou subjetiva, se é uma descrição estática ou dinâmica, qual é o tempo verbal utilizado e quais são as palavras, as classes de palavras mais abundantes. Segue-se depois um apontamento de gramática sobre os advérbios de modo, que surge aqui para mostrar como os advérbios de modo podem ser utilizados, ao caracterizarem as ações de alguém, podem servir para caracterizar essa mesma pessoa. E esta é uma das técnicas que é utilizada precisamente no texto de Ilse Loza. Estes apontamentos de gramática, não se pretende que esta seja uma aula de gramática, mas estes apontamentos de gramática que eu lhes vou dando têm 2 objetivos essenciais. Neste caso, por exemplo, chamar a atenção, serve para chamar a atenção para determinadas estratégias linguísticas sobre as quais os alunos nunca ouviram falar, ou que ouviram falar muito superficialmente. Ou seja, aqui não me interessa tanto falar sobre os advérbios de modo em termos gerais, como muitas vezes, e de forma desgarrada, como muitas vezes os alunos fazem nas aulas de gramática, mas mostrar depois quais são as potencialidades e de que forma é que nós podemos usá-los na prática. Depois, um dos outros objetivos também, que vamos ver a seguir, é tentar corrigir alguns erros mais frequentes nos estudantes falantes de chinês. Segue-se depois um exercício de gramática para eles praticarem o que aprenderam. E depois temos 2 exercícios 2 pequenos exercícios de escrita. Temos um primeiro em que
temos o texto A e o texto A1, que são dois textos que descrevem exatamente a mesma pessoa, mas fazem-no recorrendo a estratégias diferentes, sendo o texto A um texto extremamente repetitivo e construído através da enumeração, e o texto A1, que é um texto que recorre a várias estratégias linguísticas para fazer a descrição. E neste primeiro exercício, eles na realidade só tinham que apontar as diferenças entre os dois textos, sendo que estas estratégias linguísticas também já tinham sido usadas no texto de Ilse Loza. E depois tínhamos um exercício 2, em que tínhamos novamente um texto descritivo, repetitivo e construído apenas tendo em conta uma estrutura enumerativa, e eles tinham que reescrever este texto, tornando melhor e utilizando algumas estratégias descritivas que vimos no texto da Ilse Loza e que vimos neste exemplo 1. Estes dois exercícios são pequeninos, mas são fundamentais, por um lado, quer para sistematizar aquilo que tínhamos visto, encontrado no texto de Ilse Loza, e servem também para fazer a passagem para o texto 2, o fragmento 2. Ora, o fragmento 2 é um texto de Jaime Batalha Reis, onde ele faz uma descrição de Essa de Queiroz. Aqui eu optei por apresentar já a forma como o texto de Jaime Batalha Reis está estruturado, fazendo já uma espécie de síntese daquilo que nós tínhamos aprendido com o texto anterior, mostrando como ele parte de uma perspectiva global, depois se vai focar nos detalhes, depois como esta descrição utiliza apenas uma vez o verbo ser e apenas uma vez o verbo ter, e depois vai utilizar muitos outros verbos dinâmicos e estáticos, o facto de eles poderem usar os adjetivos em diferentes graus. Depois também a utilização de estruturas de expansão de grupos nominais ou frases relativas, e também a utilização de algumas figuras de estilo, como a enumeração, a adjetivação e a comparação. Depois segue-se dois exercícios de vocabulário, sendo que aqui temos novo vocabulário, e um exercício de compreensão relacionado com a forma como todo o texto de Jaime Batalha Reis está estruturado e organizado. Peço Depois eu coloquei desculpa, dois... Sim? últimos 5 minutos. Ui, ok. Depois temos dois exercícios de leitura de imagens, que eu vou passar à frente, um apontamento de gramática sobre a posição dos adjetivos, que é uma das dificuldades que os estudantes chineses apresentam. E depois tem uma rúbrica para saber mais, tem um texto sobre Essa de Queiroz e o Oriente, sendo que serve para alargar os horizontes culturais dos estudantes. E depois segue-se o exercício de escrita, em que aqui eu propunha aos alunos que escrevessem um texto onde fizessem o retrato dos seus avós maternos ou paternos. E o que eu vos queria mostrar realmente era os resultados. E este é um texto que foi escrito precisamente pela turma deste ano, do segundo ano, portanto é um texto que foi escrito há cerca de um mês. Ele tem alguns erros, mas eu coloquei aqui o texto exatamente como foi entregue, e eu gostava de ler para vocês perceberem como os estudantes foram capazes de utilizar as técnicas que tinham aprendido. Então eu vou ler o texto, diz o seguinte: quando eu era criança, o meu avô paterno era alto e um pouco gordo, e diferente dos cabelos brancos dos outros idosos, tinha cabelo preto e curto, com luminosos olhos castanhos que sempre miravam direto em mim meigamente. Ele sempre sorria para todos, abrindo ligeiramente a boca, revelando os seus dentes brancos perolados. Ele costumava brincar com os nossos pequenos, e é por isso que eu gostava de passar o tempo com ele. Ao contrário do meu avô paterno, a minha avó paterna, uma mulher baixa e magra, tinha maçãs do rosto altas e cabelo grisalho, o qual caía como uma cachoeira grisalha sobre os seus ombros. Rugras cobrindo o seu rosto, os seus olhos sempre brilhavam. Sempre que ela encontrava o meu avô bebendo, ela sempre o repreendia, e depois ele sorria de modo embaraçoso, como um gatuno capturado.
As coisas mudaram desde que entrei na escola secundária. Por causa do câncer, o meu avô paterno tornou-se ossudo e corcunda. O seu cabelo ficou esparso e grisalho e a luz dos seus olhos esmaeceu. Sentado numa cadeira o dia todo, ele estava sempre taciturno, cuja cabeça estava abaixada. E a minha avó paterna estava sempre sentada ao lado dele, observando-o em silêncio. Não houve mudança na aparência dela, mas os olhos dela pareciam ter escurecido. Olha, eu selecionei este texto porque acho que é um texto que está muito bonito e nós já conseguimos perceber, trata-se de um texto, portanto, de um aluno de segundo ano, em que de facto ele conseguiu utilizar várias estratégias que nós tínhamos visto nos dois textos anteriores. Por exemplo, a utilização de frases mais complexas, vocabulário mais elaborado, algum que nós tínhamos encontrado nos textos, outro novo. Utilizou estruturas de expansão de grupos nominais e frases relativas, embora se perceba que ele ainda não entendeu muito bem como funcionam as frases relativas. Foi capaz de utilizar advérbios de modo, colocou algumas figuras de estilo e também utilizou verbos diversificados. E, portanto, conseguimos perceber que os estudantes, este é só um exemplo, que os estudantes foram capazes de escrever textos muito melhores e que o fizeram só porque tiveram contacto com textos literários. Caso contrário, os textos deles seriam muito mais básicos, com frases muito simples e muito repetitivas. A segunda abordagem pedagógica que vos queria mostrar hoje também resulta num texto de escrita, mas foi um projeto muito mais livre e, portanto, aqui não houve explicitação de estratégias linguísticas ou questões técnicas de escritas. Trata-se de um projeto que foi desenvolvido no curso de verão de 2019 e nesse ano eu fui a responsável pela turma do primeiro ano, eles tinham acabado precisamente o primeiro ano e decidi levar-lhes este livro, A Contradição Humana, de Afonso Cruz. Trata-se de um livro infanto-juvenil em que a narradora, que é uma criança, vai falando das várias contradições das pessoas que vivem ao seu redor, sejam elas a família, vizinhos ou amigos. E para quem não conhece o livro, mostro aqui uma página do livro do Afonso Cruz. E como é que este trabalho foi organizado? Ele foi feito como um trabalho de projeto, que significa que ele contemplou sessões de trabalho com os professores e sessões de trabalho autónomo. Numa primeira sessão, eu fiz a apresentação do autor e fizemos a leitura em conjunto da introdução e depois eles estavam a trabalhar em grupo, eu atribuí 2 a 3 contradições a cada grupo de alunos que, por sua vez, na apresentação apresentou aos colegas. E depois desta primeira sessão, eles tinham como tarefa, cada grupo tinha que escrever 2 pequenos textos ao modo precisamente deste livro, ou seja, textos sobre uma contradição humana, sob a perspectiva de uma criança, sobre um vizinho, um familiar, um amigo da família ou um estranho na rua. Seguiram-se depois 2 sessões. Uma primeira para eles mostrarem os textos e tirarem as dúvidas, e depois uma sessão seguinte de correção final dos textos, que quando ficaram prontos eles passaram para a fase 2, que foi a ilustração. Na altura eles decidiram manter o mesmo grafismo e as mesmas cores que tinham encontrado no texto, no livro do Afonso Cruz. E agora eu queria mostrar-vos algumas imagens. Eles fizeram mesmo um livro, portanto aqui tem 2 fotografias do trabalho final que eles fizeram. E tem também o PDF. Portanto, eles fizeram a capa, fizeram uma pequena introdução, fizeram a introdução ao livro e ao escritor, que tinha sido um trabalho que eu tinha feito com eles. Depois foram buscar as nossas fotografias ao i7 para colocarem os professores orientadores e colocaram a lista dos alunos que participaram neste projeto e depois fizeram os seus próprios textos. Já não temos muito tempo, se calhar eu não vou ler. Vou ler se calhar só este. Este é um exemplo. O Senhor José é muito polido e simpático.
Ele dá-se muito bem com todos. Os vizinhos e os colegas gostam muito dele e querem ser amigos com ele. E ele pensa sempre em agradecer às pessoas que o ajudam, mas nunca diz obrigado à sua mãe. Portanto, ou, por exemplo, quando os homens apanham o sol na praia, eles prestam atenção ao corpo das mulheres que estão vestidas. Mas quando eles andam na rua, eles prestam atenção ao corpo das mulheres que estão nuas. Não é? E, portanto, temos vários textos, por uma questão de tempo eu não vou poder lê-los, portanto, temos aqui mais alguns. E, portanto, conseguimos perceber que os estudantes se empenharam pela qualidade do seu trabalho, que se empenharam muito na realização deste projeto, que foram muito criativos e conseguiram encontrar as suas próprias contradições humanas, baseados também nas suas experiências. E, de facto, percebemos que esta foi uma forma também mais divertida e descontraída, não só deles convocarem todos os conhecimentos que eles tinham adquirido ao longo do primeiro ano, mas também adquirirem novos conhecimentos, tendo ficado também a conhecer uma obra integral em literatura portuguesa. E, portanto, estes são apenas dois exemplos que são bastante diferentes, que eu vos queria mostrar hoje. Existe um número ilimitado de tarefas que nós podemos fazer, das mais simples às mais complexas, a partir do texto literário, e que, desculpem, podem ser utilizados em qualquer aula de PLE e não pensar que elas devem ser utilizadas apenas nas aulas de literatura. E, portanto, eu elenquei aqui algumas vantagens que nós temos de trabalhar o texto Peço literário. desculpa, tenho que finalizar. Ok, eu vou finalizar. Elenco aqui algumas vantagens que nós temos na utilização do texto literário, como o alargamento do vocabulário, o contacto com o vocabulário mais elaborado, que de outra forma, com outros textos, eles não têm, a aquisição de estruturas linguísticas mais complexas, a compreensão de sentidos implícitos, conotativos, metafóricos ou simbólicos, depois permite-lhes usufruir do texto na sua dimensão estética e alargar conhecimentos e horizontes relativamente a questões históricas, culturais, artísticas, sociológicas, etc. Além disso, damos a conhecer autores ou literatura dos países de língua portuguesa e também fundamental é que o texto literário potencia o pensamento e reflexão em língua portuguesa e também pode potenciar a procura de forma autónoma de outros textos e autores. Depois eu teria uma série de sugestões do trabalho que se poderia fazer na China, mas como já não tenho mais tempo, depois deixo para a parte de escrita. E termino com estas vantagens do texto literário.